Próxima parada, estação entrevista. O assunto sempre foi debatido durante toda a pandemia, que é o transporte coletivo. E hoje nós estamos recebendo aqui, presencialmente, o Rafael Seara, gerente administrativo da Aviação Praiana, até por ser um assunto bastante importante, delicado, para que as pessoas tenham uma qualidade melhor de ouvi-lo, de falar depois dessa retomada. Mas eu queria primeiro, Rafael, já de cara, de perguntar para você, né? Já são mais de 6 meses, vocês ficaram praticamente 6 meses parados, né? E tiveram que tomar várias decisões durante esse período aí, porque não foi fácil para ninguém, inclusive para o transporte coletivo. Boa tarde, tudo bem, Rafael? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. Exatamente esta situação que, né, acometeu a todos, e especialmente o setor de serviços, que muitos deles não puderam abrir suas portas ou operar seus serviços durante esse cenário de pandemia, e a empresa teve que tomar diversas medidas, algumas muito drásticas, para se manter ainda em funcionamento, aguardando uma possível retomada, para que não tivesse um final dramático e deprimente da sua história de mais de 57 anos. Foram quantas demissões? Ao todo foram 150 demissões de um total de 270 colaboradores que nós tínhamos pré-pandemia. A gente teve que demitir mais de 50% dos nossos colaboradores. Só não fizemos mais porque houve essa retomada aí, apesar de ser bem gradual e com a nossa frota reduzida, a gente teve que inevitavelmente demitir muitos dos nossos colaboradores. Outros a gente conseguiu fazer com que eles optassem pela licença não remunerada, para evitar esse custo inicial de demissão, e também para uma possível reintegração, visando essa retomada das atividades que acontecem de maneira progressiva aí, e esperamos que no futuro próximo consigamos restabelecer o nosso quadro funcional, bem como transportar as pessoas que tanto necessitam de locomoção na nossa região. Nesse momento de demissão, né, que não deve ser fácil para quem administra, e também não é fácil para as pessoas que estão recebendo essa notícia, mas o pessoal compreendeu de certa forma? Sim, a gente teve, até pelo fato de a nossa empresa ser uma empresa familiar, a gente tem uma relação e uma ligação bem forte com os nossos colaboradores. Então a gente foi transparente com todos em todos os momentos. Trabalhávamos com otimismo, sim, mas dentro da nossa realidade, e por diversas vezes eu mesmo gravei vídeos explicando a situação real da empresa e como se daria essa retomada, se poderia ser num futuro próximo ou se a gente teria que esperar mais tempo, e muitas vezes nem a gente sabia. A gente dependia por vezes de portarias das secretarias de infraestrutura do estado, ou até de saúde, ou até do próprio governador do estado. Ora dependíamos de decretos de prefeitos dos seus municípios, que cada hora um regulava de uma maneira, tinha um estágio avançado da pandemia em determinada região, mas não em outra. Então essa transparência, eu acredito que foi um ponto crucial para que a gente conseguisse se manter vivos e restabelecer o nosso serviço com a confiança dos nossos colaboradores. Rafael, a gente tem a participação também do ouvinte Edson. Ele comenta que está utilizando a Praiana de Porto Belo para balneário diariamente e está bastante vazia, né? Você falou sobre uma retomada gradativa. Nessa primeira semana, qual que foi a porcentagem de pessoas utilizando o transporte? Era já o esperado e vocês acreditam que isso vai aumentar? A gente já esperava uma queda bem grande, né? Mas essa retomada no início foi aquém ainda das nossas expectativas.
voltamos com cerca de 5% só dos passageiros que costumavam utilizar o serviço, e gradativamente a gente chegou ali no final da semana passada com cerca de 13% a 14% do número de passageiros que transportávamos, fazendo uma comparação com o mesmo mês do ano passado. E a gente consegue disponibilizar o serviço com 40% a 50% da nossa frota, que é a capacidade que a gente vislumbrou que encaixaria nas escalas. Então, basicamente, a gente voltou com a escala de domingo, né, com horários mais espaçados e com menos veículos, até porque nem teríamos condições operacionais de oferecer uma frequência maior e mais horários nesse primeiro momento. Outra questão que a gente tinha conversado na última entrevista era a intenção da Praiana de fazer o transporte municipal aqui na região. Vocês tinham entregado um projeto na Prefeitura de Itajaí. Em que pé está isso? Eu estive reunido agora de manhã ainda com o Dr. Gaspar Laus, procurador do município de Itajaí, e a gente vê bastante avanço, né, nessas partes burocráticas aí que envolvem o início das atividades. Há uma boa vontade muito grande, assim, pelo menos eu tenho percebido uma boa vontade por parte da Prefeitura de Itajaí de oferecer esse serviço, até porque em primeiro momento não vai ter custo para o município, né, e vai abranger os bairros mais populosos daquela cidade, né, como Santa Regina, Portal, o bairro São João, São Vicente, a Vila, o bairro Cidade Nova, também uma parte da Ressacada, né, e entendemos assim em conjunto que num primeiro momento é o que vai amenizar um pouco a falta que o transporte faz para a população de Itajaí, além de oferecer o benefício de integrar com as linhas intermunicipais da Praiana para fazer esse trajeto até Balneário Camboriú e Camboriú. Em Balneário Camboriú também a gente apresentou esse projeto, aproveitando, Morgana, já que perguntaste. Até porque, né, vou pegar o gancho também, a Expressul já afirmou que não volta mais. Isso, então com base nisso, as negociações também evoluíram bastante em Balneário Camboriú, que é muito semelhante à situação de Itajaí atualmente, né, com relação ao transporte municipal, e que eu digo para vocês, não é só uma questão de Balneário Camboriú, de Itajaí. A gente tem concessões municipais em Camboriú e em Itapema, e também não voltamos ao menos que haja essa contrapartida financeira dos municípios, que nós já entendemos também que tiveram uma queda nas suas receitas. Ninguém quer fechar os olhos para isso, ou está sendo hipócrita em não visualizar essa situação. Porém, o nosso problema já era anterior à pandemia. Então, o transporte municipal já precisava de um auxílio financeiro dos órgãos gestores, no nosso caso das prefeituras, antes da pandemia. Então, se a situação já não estava razoavelmente controlada e o contrato não tinha um equilíbrio econômico financeiro para se tornar viável, para continuar viável, depois da pandemia a situação ficou muito mais complicada ainda, e também assim ficaram a situação das prefeituras que perderam bastante das suas arrecadações por conta dessa pandemia. E no município de Camboriú, qual que é a situação, né? A gente está com a Expressul aqui tentando um contrato amigável com a prefeitura. Itajaí era a empresa Piedade que não foi refeito um contrato emergencial, mas Camboriú já era a CTT que realizava. Tem alguma tratativa com o município? A tratativa que se tem lá é a planilha que reflete os custos, as despesas e também o número de passageiros e, consequentemente, as receitas, que foi protocolada no município de Camboriú desde o ano passado e que até agora não obtivemos uma resposta com relação ao subsídio, que é extremamente necessário. Nem aquele que apontava a planilha anteriormente hoje seria o suficiente, porém, em virtude de toda essa situação, a empresa consegue iniciar as atividades desde que tenha aquele prejuízo calculado anteriormente na planilha e que precisa ser transformado em forma de subsídio para garantir o reequilíbrio do contrato
de transporte coletivo daquele município, a gente consegue retornar às atividades com aquele valor apontado na planilha do ano passado. Porém, a gente não conseguiu ter uma resposta positiva e nem uma conversa mais produtiva com a Prefeitura de Camboriú. Bom, qualquer uma das prefeituras que vocês conversem, eu não sei o que foi dito a você, juridicamente, por ser ano eleitoral, estão já em campanha esses que estão prefeitos, né, para tentar reeleição. É permitido, Rafael, essa ajuda? No nosso caso, vamos lá, a gente tem que separar essa questão que Balneário Camboriú e Camboriú Balneário Camboriú e Itajaí estão estudando, que é esse projeto provisório para integração e ampliação das linhas intermunicipais, né, nos seus municípios, porque isso compete exclusivamente ao executivo. Isso não depende de um chamamento público, de uma licitação ou qualquer coisa do gênero, porque quem faz as rotas municipais, né, das linhas intermunicipais dentro do município é o executivo. Então, ele pode deliberar que a aviação praiana tem que atender ao bairro Cordeiros, São João e São Vicente com a linha Itajaí-Camboriú, por exemplo. Então, ele decretando isso, a gente remete ao órgão concessor, que hoje é a CIA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Antigamente era o DETER, que era um órgão mais específico, né? Mas hoje é a CIA. Então, a CIA autoriza essa extensão de rotas dentro do município e o concessionário intermunicipal pode fazer essas rotas. Aí, para um outro momento, aí sim, para o transporte municipal específico de todos os bairros, aí precisa de um edital ou de um chamamento público, e aí é um pouquinho mais burocrático e às vezes até um pouco mais demorado também. Seria uma forma de este ano resolver esse problema e depois o ano que vem, dependendo de quem vai estar ou vai continuar, aí fazer justamente esse outro trabalho aí de licitação, de processo todo que é feito. Algo mais, Morgana? Uma última questão, Rafael, caso então as prefeituras aceitem, vocês comecem a atuar também com linhas municipais. Aqueles colaboradores que foram demitidos, eles serão recontratados? A frota de vocês vai conseguir suprir? A ideia é que contratemos sim, e a prioridade é desses colaboradores que entenderam a situação da empresa, né? Muitos deles fizeram um acordo para receber essas verbas rescisórias parceladas, outros optaram por uma licença não remunerada. E também, como foi prorrogado a MP 936, alguns ainda a gente conseguiu encaixar nessas medidas de redução de jornada e suspensão temporária do contrato. Então, à medida que as tratativas com essas prefeituras evoluam e estão evoluindo bem, a gente tem a expectativa de que essa semana esteja tudo resolvido para que, se Deus quiser, na segunda-feira a gente possa atender finalmente os bairros de Itajaí e os bairros de Balneário Camboriú, como a Barra, o São Judas, a Nova Esperança, bairros dos municípios, os bairros das nações, né, os principais bairros mais populosos nesse primeiro momento, para conseguir transformar uma cidade que ficou sem transporte com 0%, para a gente abranger pelo menos, 80%, 70% da população que usa, né, o sistema de transporte público. A gente sim tem a frota necessária e consegue iniciar as atividades num primeiro momento com a força de trabalho que nós temos, mas a posteriori a gente estuda também a recontratação desses colaboradores que foram demitidos. Algo mais que você queira registrar aqui? Não, agradecer o espaço, a gente está sempre aberto a ouvir também as críticas para melhorar o nosso serviço. Sabe que não somos perfeitos, trabalhar com um serviço público é uma tarefa hercúlea, mas no final é compensador, porque a gente, inclusive foi aqui que eu vi uma moça falando que quando não tinha transporte, estava indo de Itajaí para Balneário Camboriú a pé, entendeu? Outros relatos de pessoas que fizeram faculdade, se formaram pagando o bilhete da aviação praiana, que se não fosse essa tarifa, até com desconto, essa gratuidade, eles não teriam conseguido se formar, e hoje são ótimos profissionais e atendem a toda a nossa população. Então, com essas histórias que a gente respira fundo, ergue a cabeça e vai atrás para tentar reescrever nossa história
e voltar mais forte do que éramos. Rafael Seara, gerente administrativo da Aviação Praiana, muito obrigado. Então, que você, né, o Marquinhos é teu pai? Marquei meu pai. Eu entrei na Rádio Menino na época que quem respondia tudo era o Marquinhos, né? Depois passou o Rafael. Então, né, parabéns, que essa família continue com esse sustentáculo aí, consiga dar a volta por cima e continue atendendo a nossa população. Obrigado a todos os ouvintes aí, um abraço e tenhamos uma ótima semana. Menina Play, pra você ver o que houve. Muito mais que música, muito mais que informação, muito mais gostosa de ouvir.